Você já sentiu culpa por querer crescer e ser pai de família e querer ser um bom pai ao mesmo tempo? Esse vídeo eu vou falar sobre esse tema. E mais uma vez, bem-vindo ao canal. Esse é o terceiro dia consecutivo que eu estou fazendo esses vídeos. Serão 10 vídeos sequenciais, dia sim, dia também. E eu tô adorando esse desafio. Melhorando aos poucos, mudo a câmera ali, mudo a luz aqui. Tá melhorando, vai dar certo. Em nome de Jesus. E eu tô aqui com o livro Pai Estoico, que eu já falei pra vocês, que eu acho sensacional. Esse livro aqui da tela é maravilhoso. Quando tem alguns amigos que têm filhos, eu vou e presenteio, porque eu sou encantado com esse livro. E hoje nós vamos para o dia 27 de março. Vamos junto comigo? 27, vamos lá. Tudo bem ser ambicioso. Tem coisas nessa vida que você quer fazer. Talvez queira escrever um livro ou esteja abrindo uma empresa. Talvez esteja tentando vencer um campeonato ou concorrer à presidência. Mas é claro que você também quer ser um ótimo pai, que necessariamente torna os outros objetivos mais difíceis de alcançar. Realmente. Seria um dilema moral? Uma escolha de Sofia? É possível ter realização pessoal e ser um ótimo pai ao mesmo tempo? Ou será que, como lembram as histórias das juízas Ginsburg e O'Connor, um exige o sacrifício do outro? O que será, hein? Durante a maior parte da história, as mulheres sentiram de forma mais intensa a pressão desses desejos conflitantes e foram forçadas a escolherem um em detrimento do outro. Os pais, por outro lado, têm sido incentivados e até mesmo é esperado deles a buscar a realização e reconhecimento fora de casa. Porque para os homens, ter sucesso profissional significava justamente ser um bom pai. À medida que a sociedade evoluiu, no entanto, todos os pais tiveram que administrar a tensão de servir a dois senhores, até mesmo primeiros-ministros, bilionários. Em sua autobiografia, Margaret Thatcher, não sei como se pronuncia, a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Reino Unido, cita Irene Ward, outra política britânica pioneira. Embora deva ser sempre o centro da vida de uma pessoa, não deve ser o limite de sua ambição. Forte, hein? Você está autorizado a pensar maior. Não há problema em ter uma carreira e querer ser excelente profissionalmente. Tudo bem tentar mudar o mundo, desde que você compartilhe suas intenções e tenha sempre uma visão ampla sobre suas conquistas. Você estará ensinando a seus filhos sobre você e o mundo. Estará ensinando sobre a importância do trabalho árduo, de fazer o que é certo, de dar vazão ao próprio potencial, de ser útil à sociedade. Achei muito legal esse texto aqui de hoje. Fala sobre ambição, né, e paternidade. É uma das coisas que eu estou passando agora, esse exato momento, porque vou contar um pouco, resumir um pouco da minha vida. Eu consegui ao longo dos anos trabalhar com investimentos e economizar a maior parte do dinheiro que eu ganhava. Eu sou engenheiro eletricista, para quem não me conhece, e eu tive algumas empresas, dentre elas uma empresa de energia solar. E essa empresa me deu muitos benefícios, me deu muitos rendimentos, muita receita. E graças ao meu bom Deus e alguns erros lá para trás, eu tive a sacada de: eu não sou casado hoje, eu não tenho filho hoje, então eu vou economizar o máximo que eu puder. Muitas pessoas falam dos investimentos, falam aí de economizar 10%, 20%. Gente, eu economizava 70% do que eu ganhava. Eu não queria mostrar para as pessoas que eu estava ganhando e se eu estava bem, se eu não estava bem. Isso para mim não importava. O que importava para mim era o quanto eu estava crescendo o meu patrimônio. Para quê? Para um dia não precisar trabalhar mais. Na minha cabeça era não trabalhar. Então, eu tive o objetivo do primeiro milhão, eu tive objetivos maiores. E aí, foi chegando um ponto que eu mudei a minha mentalidade. Continuei também segurando, economizando, investindo, mas mudei minha mentalidade. O que foi o seguinte: se o meu filho me vê não trabalhando, o que ele vai pensar de mim? Esse foi um pensamento meu, não sei se alguém compartilha desse pensamento. Mas o que eu fiquei pensando? Imagina só, ele não me viu trabalhando, meu filho não me viu ralando, porque às vezes eu posso mostrar fotos para ele. Mas se ele não me vê trabalhando hoje, qual o exemplo que eu vou estar dando dentro de casa?
Então, esse foi um dos motivos também que me fez pensar e ressignificar essa ideia de não trabalhar. E outra coisa é ser útil. A gente tem que ser útil para a sociedade. Então, isso que eu quero ensinar para o meu filho. Como ensinar isso para o meu filho falando? É muito difícil. Então, a gente tem que ensinar fazendo. Então, uma das coisas que eu mais aprendi com o meu pai, com a minha mãe, foi o é digno, o trabalho é muito importante para o homem. Então, e o que eu quero dizer com isso? Para mim é um desafio gigantesco ser pai, querer ser pai presente e também conquistar o mundo. Eu tenho ambição de crescer, eu não precisaria trabalhar hoje, mas eu sei que a inflação vai comer nosso patrimônio e a gente precisa ter uma renda melhor para transbordar na vida de outras pessoas, também para dar experiências para os nossos filhos, para nós termos experiências junto com eles também. Então isso é muito importante. Então eu tenho ambição de crescer, tenho ambição de gerar valor para outras pessoas e para isso a gente precisa se desenvolver, né? Uma das coisas que eu estou fazendo aqui, falando aqui em frente à câmera para vocês. Então, acredito que dá sim para ter ambição, não ganância, porque são duas coisas totalmente distintas, mas dá sim para ter ambição de querer crescer, de querer mudar o mundo, de querer evoluir, desenvolver as pessoas e ao mesmo tempo ser um bom pai. Exige trabalho, não é fácil de forma alguma, mas exige escolhas diárias. E isso faz com que a gente se sinta mais valorizado, nossa autoestima sobe e a gente não é se autovaloriza, mas a gente até o amor por nós mesmos aumenta. Eu falo por mim, porque eu sei o que eu estou lutando para conquistar, eu sei o quanto eu tenho que ter renúncias, porque na minha visão toda escolha que eu fizer na vida você tem que ter uma renúncia. Não existe uma escolha que não tenha uma outra renúncia do outro lado. Então, o que eu estou escolhendo hoje? Plantar. Eu estou escolhendo plantar. Eu sei que eu vou colher um dia. Então, eu estou aqui plantando para transbordar na vida de outras pessoas, transbordar na vida principalmente da minha família e fazer com que meu filho entenda que papai está trabalhando para ajudar outras pessoas e não para ele. Porque se eu coloco uma culpa nele, não é isso. Eu quero ensinar que o trabalho, como diz o Joel J, o trabalho devolve. E o trabalho devolve em forma de muitas outras coisas, de poder ajudar o próximo, de poder ajudar as pessoas mais próximas, os parentes, a própria família e transbordar em vidas de quem mais precisa. Esse é o meu intuito e é a palavra que eu deixo para vocês hoje. Então, não deixem de querer crescer, de ter ambição, né? Porque é muito importante mesmo. Mas me conta aí, qual que é a sua maior ambição hoje? Seus filhos sabem disso? Seus filhos sabem dessa ambição sua? Porque é muito importante conectar, a família tem que estar conectada. Se você compartilha isso com sua esposa, com seus filhos, eles vão te ajudar, nem que seja mentalmente, a conquistar isso. Então não esconda isso de ninguém, da sua família principalmente. Outras pessoas não tem problema nenhum, não precisa pode esconder, porque tem pessoas que não querem o bem nosso, mas a nossa família quer. Então compartilhe isso com o filho de vocês, compartilhe isso com a gente aqui, tá bom? Tenha ambição e seja um bom pai. É difícil? Não. É fácil, desculpa, é fácil? Não é, é muito difícil, mas vai valer a pena no final. Um abraço pra vocês, um beijo no coração, até mais.